Olá a todos, eu sou Renato Bolelli Rebouças Olá a todos, eu sou Carmela Rocha. e viemos aqui hoje apresentar o curso Entre a Caixa Preta e o Cubo Branco, Panorama da Cenografia e da Expografia no Brasil, as experiências de ensino, trocas e atravessamento desse curso realizado em 2021 esse ano. Essa proposta ela parte de um somatório de experiências, então, da Escola Itaú Cultural, que foi idealizadora inicialmente do projeto, coordenado por mim e pela Carmela Rocha, que somos profissionais que atuamos nas áreas de arquitetura, cenografia, expografia e direção de arte. Esse curso, a partir das limitações presenciais e o contexto pandêmico, possibilitou a criação de encontros à distância que incluíssem participantes do Brasil todo, incluindo na sua gestão a própria equipe do Instituto Itaú Cultural, que contou com a participação da Érica Pedrosa, produtora de projetos tipográficos, e o Vinícius Ramos, coordenador de exposições. A escola é uma plataforma digital voltada justamente para a formação de cursos gratuitos em formatos à distância e possibilitou uma grande abrangência na escolha do tema. O tema do curso, Entre a Caixa Preta e o Cubo Branco, é parte de um entendimento nosso, né, de nós quatro que estávamos à frente do curso, do quanto essas duas linguagens, a expografia e a cenografia, estão cada vez mais se aproximando. Primeiro, por um hibridismo das linguagens artísticas como um todo, né, a gente identifica essa mescla. Segundo, por entender que muitos profissionais que atuam na cenografia também estão na expografia e vice-versa. E também entendendo que nas expografias e nas cenografias contemporâneas, cada vez mais a linguagem teatral e a linguagem expográfica, né, elas começam a se mesclar. Um pouco essa ideia, então, né, a gente traz essa provocação. Numa exposição, isso é um cubo branco, né, o tradicional, o convencional cubo branco, mas e quando ela é super cenográfica ou multimediática, ela se torna um cubo preto? Ou no Assim teatro... Desculpa. Assim como, por exemplo, o teatro e a Caixa Preta também vão colocar a mesma questão, né? A partir desse contexto das ilusões, da cenografia representativa, outras possibilidades formariam, por exemplo, uma caixa branca? E aí a gente traz esse exemplo, que para a gente é muito emblemático nesse sentido, que é a exposição do Tadeusz Kantor, que aconteceu no Sesc Consolação, em São Paulo, em que tem uma expografia super teatralizada, com uma iluminação cênica, né, super dramatizada, e que é uma exposição, os elementos estão expostos, né, nesse espaço. Ao mesmo tempo, nessa mesma exposição, aconteciam performances, esquetes, peças, nesse mesmo ambiente, nessa mesmo fundo, espaço. Então, era também uma cenografia, né? Então, é quase que um exemplo dessa nossa tese que a gente traz aqui, né, para debater no curso. E aí, quando a gente traz isso para o contexto brasileiro, isso se amplifica e se complexifica muito mais, né? Porque a gente está falando de duas áreas, cenografia e expografia, mas que, se a gente for olhar, né, para toda a produção, a gente vai chegar na rua, vai chegar no carnaval, nas festas, né? E aí que se revelam todos esses entres aí que estão no nome do curso, tão buscados, que vão mostrar para a gente possibilidades tão diversas e variadas de criação. O curso, então, ele foi inicialmente oferecido sem uma obrigatoriedade de formação universitária ou específica na área, em qualquer um dos dois campos, abrangente, então, para todos e todos interessados nessa questão, e no processo de seleção solicitamos o currículo e a trajetória profissional ou de ensino, de interesse e experiência de cada um e cada uma, assim como um pequeno vídeo de até 1 minuto para que as pessoas pudessem apresentar diretamente o seu interesse no curso e por que se interessou por essa abordagem. É um curso, então, de 20 encontros online, com 2 horas de duração, né, que ainda está em andamento. Para a gente construir o corpo docente do curso, a gente buscou, então, uma diversidade de gênero, étnico-racial e de territórios, né, querendo trazer, então, um debate ampliado sobre o tema, o que, olhando esses gráficos, a gente vê que não foi plenamente atendido, né, não temos toda essa representação que gostaríamos, é uma coisa a se problematizar. A gente teve essa mesma busca, então, na seleção dos alunos, né? O perfil deles eram 36 alunos de diversos estados, 21 estados mais o Distrito Federal,
com áreas de interesse, de atuação diversas, tanto expografia quanto cenografia, ou interesse nas duas, e que vinham de diferentes backgrounds, né? Então, tinha gente da produção, gente da gestão cultural, historiador, tinha gente da metalurgia, né? Então, essa diversidade foi que fez, talvez, a grande riqueza do curso. Assim, o que a gente chama de travessia desse programa de 20 aulas, ele vai começar, então, com aulas muito tradicionais e importantes para se compreender os campos históricos de processo, de metodologia, aí, tanto da cenografia, quanto da expografia, quanto a história do teatro e das exposições, e vai, ao longo desse percurso, se atualizando, se desmontando, digamos assim, se expandindo. É importante dizer que essas aulas marcadas, destacadas aqui, elas são aulas abertas que foram criadas, transmitidas ao vivo pelo YouTube, no sentido de ampliar a abrangência do curso e os debates, não só acerca da cenografia e da expografia, mas de toda a produção cultural do país, né? Então, passamos por temas como a coletividade, as perspectivas negras e indígena, materialidades e materialidades, a dimensão da rua, chegando assim até a apresentação de trabalhos dos próprios alunos, compartilhando seus processos de criação, aulas técnicas, assim como a realização de atividades práticas. Nesse ponto, acho que é importante falar que o fato dos alunos terem referências muito diferentes, né, possibilidades de trabalho muito diferentes, a gente achou que era importante fazer 2 momentos de exercício prático. Primeiro, que esse curso, sendo um curso de cenografia e expografia, era essencial que a gente experimentasse, né, no projeto, e a gente gostaria também que ele representasse, esses processos representassem os alunos. Então, a gente fez um primeiro exercício de sensibilização, né, para eles começarem a entrar no universo e a gente conhecê-los, em que a gente primeiro pediu para que eles trouxessem o imaginário e as memórias afetivas de discografias ou cenografias que eles já tivessem visitado, transformando isso numa imagem, essas emoções numa imagem, depois transformando isso em espaço, né, tridimensionalizando esses afetos e essa imagem, para seguir numa direção contrária do que normalmente é um processo de projeto, e eles então representarem através do desenho. E aí a gente vê que, apesar, né, das pessoas não virem da área da arquitetura ou das artes, todo mundo se virou e desenhou, né, e conseguiu representar. O exercício final desse, né, que é o que a gente chamou o grande exercício desse curso, desenvolver uma ocupação, né, em Mato Grosso. Ocupação é um programa do Itaú Cultural em que eles se faz uma homenagem a grandes nomes da arte brasileira, e a gente está propondo aos participantes que se ocupem do Ney Matogrosso, dessa grande figura. A ideia da ocupação é que eles pudessem fazer diversas linguagens, então que eles não necessariamente precisassem fazer uma exposição ou uma cenografia, né, pudessem também fazer performance, pudessem fazer um hibridismo disso, o que acabou se comprovando nos exercícios que a gente vai ver daqui para frente. Então, por exemplo, aqui um pouco o processo é um dos alunos, o Douglas, em que a gente primeiro pediu um painel de referências e inspirações, depois pediu para que pensassem o que é isso que vocês vão fazer, é uma exposição, é sobre o quê, quase que como se fosse uma curadoria ou se fosse o texto, né? O que é essa ocupação, aonde vai acontecer, para depois, então, eles lançarem o conceito, né, desse projeto, que é o momento em que a gente está agora. Então, esse aqui é um exemplo de um projeto mais convencional de expografia, né? A gente teve alguns alunos, por exemplo, que ocuparam as ruas, então esse aqui é um exemplo de um projeto que ela está ocupando uma praça, quase que uma intervenção urbana, com uma exposição. E teve também esse projeto aqui, por exemplo, que é um ônibus, ele está propondo que essa ocupação ela seja itinerante, então é um ônibus que vai percorrer o Brasil, e que ela não necessariamente é uma exposição, ela é quase que uma performance, porque a ideia é que as pessoas entrem nesse ônibus, se transformem no Ney, né, se vistam e saiam desse ônibus sensibilizados, né, com esse ser, né, Ney Matogrosso. E aí a gente chega, então, no final dessa apresentação, trazendo um pouco quais os desafios, acertos e reflexões sobre, né, a mescla desses temas no ensino digital. E aí só essa imagem é uma provocação um pouco de um dos exercícios que a gente estava experimentando a ferramenta, que era, bom, eles fizeram esses o painel de referências do Ney,
E a gente pediu que eles fizessem isso como um fundo, um background, né, desses de tela da ferramenta aqui. Então, a gente criou esse pupurri imagético, né, através da ferramenta, para que todo mundo criasse seu imaginário coletivo sobre o Ney Matogrosso. Assim como esse exemplo, o uso dessa plataforma virtual, ela possibilitou algumas surpresas para nós também. Por exemplo, a possibilidade de pensar se num grupo tão diverso que não se conhecia em diferentes contextos, seria possível ter uma dimensão de grupalidade. Isso se revelou de uma forma muito interessante e surpreendente, chegando até a se formarem vários grupos entre os alunos que não se conheciam para criar e desenvolver os seus projetos, né? Assim como a própria escolha desse tema e essa provocação e incentivo nessas linguagens híbridas entre a caixa, entre o cubo, mais instalativas ou performativas, levaram também a resultados e interesses diversos, o que confirma, né, uma grande procura por esse tipo de manifestação, digamos, sobretudo pelas novas gerações, né? As aulas abertas, elas também configuram uma possibilidade de acessibilidade e de abrangência muito interessante, no sentido que esse material fica gravado e continuamente disponível para ser acessado, não só pelos alunos do curso, para quem tiver interesse, assim como também foram incluídas nessas aulas a tradução com intérpretes de Libras, também buscando sempre ampliar o sentido de representatividade e acessibilidade dessas conversas. Por fim, queria terminar, então, só dizendo o quanto todo esse processo e dessas aulas, esses encontros online eram respiros, né, tanto para a gente, professores, mas também a gente ouviu isso muitas vezes dos alunos e das alunas, o quanto esse encontro para falar de um tema tão caro a todos e todas e todes, se transformou num lugar de muita troca, aprendizado e afeto. Ficamos por aqui, muito obrigada. Muito obrigado.